Na quarta-feira eu estive falando com os irmãos sobre as marcas de um coração que pertence a Deus. Foi uma alegria poder compartilhar essa mensagem. Se os irmãos quiserem, ela está já no portal da Igreja de Cristo, igrejadecristo.net. Lá está essa mensagem de quarta-feira, assim, por escrito. Fique à vontade, assim, para compartilhar. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41. Diz o seguinte: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus é o nosso modelo em todos os sentidos. Modelo de santidade, modelo de amor, modelo de justiça, modelo de mansidão, modelo em todos os sentidos. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. E por isso ele se tornou o nosso sumo sacerdote que compreende as nossas lutas, as nossas alegrias também. Ele se alegra conosco, mas ele compreende as nossas, assim, as dificuldades que porventura venhamos assim a passar. Se você descobrisse o exato dia de sua morte, como você reagiria? Imagina, seria bom ou seria mal você saber exatamente o dia que vai morrer? Imagine que você soubesse que vai morrer no dia 10 de dezembro de 2035. Talvez hoje não criasse tanta expectativa, tanta ansiedade, que é o nosso tema de hoje, porque afinal de contas ainda faltariam 15 anos. Mesmo assim, a cada dia era um dia, nós sabemos que é um dia a menos também, mas nós não sabemos quando é esse dia a menos. Mas imaginemos que você soubesse, 10 de dezembro de 2035, e quando chegasse no dia 31 de dezembro de 2034, você saberia que estaria entrando no último ano da sua vida. E isso provavelmente seria um ano, provavelmente, de muita ansiedade, expectativa. Pois é, Deus nos poupou disso. Em grande parte, é muito bom nós, seres finitos, nós não sabermos o dia de amanhã. Mas Jesus não foi poupado disso. Ele nasceu, em determinado momento, ele viveu 30 anos de maneira anônima, e nos últimos 3 anos ele sabia a cada momento que a sua hora estava chegando. E por isso, Jesus, mais do que ninguém, é o nosso maior exemplo de como nós podemos lidar com a ansiedade. Aliás, ele falou sobre isso algumas vezes. Lá em João, capítulo 12, versículo 27 e 28, ele diz: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Ele diz: não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Isso ele disse mais ou menos uma semana antes de morrer. Ele sabia, dali a uma semana ele iria morrer. O texto que nós começamos em Lucas, ele estava a algumas horas da sua morte. E o texto fala que ele suou como gotas de sangue. Ali não deixa claro se foram realmente gotas de sangue, mas alguns já dizem que quando uma pessoa está exposta a um nível de estresse e de ansiedade e de medo muito grande, vasos capilares podem se romper e aí realmente pode sangrar. Tal é a ansiedade, tal é a angústia, tal é o medo. Jesus, como ninguém, passou pela morte. Ele sabia, inclusive no Getsemane, que ele travaria uma luta contra as forças assim, do mal para nos salvar. E por isso, até certo ponto, Jesus teve que lidar com isso, mais do que ninguém, durante os 33 anos que esteve assim conosco. Então, como lidar com a ansiedade? O cristão em ansiedade é o tema de hoje. O que é a ansiedade? Como Jesus lidou com ela? O que a Bíblia ensina a respeito da ansiedade? E no final, quero falar um pouquinho sobre como eu tenho lidado com a ansiedade. Ansiedade, ela provém de um termo grego, anchein,
que significa estrangular, sufocar, oprimir. Dizem assim, a história que na Grécia Antiga surgiram os primeiros sinais assim, documentados. Ansiedade é o que nós chamamos de preocupação, antes, ocupação. Ou seja, nós estamos nos ocupando, a nossa mente está ocupada, está assim, até certo ponto, sofrendo antes que aquela situação ocorra. Na Grécia Antiga não era considerada uma doença ainda, como é considerada nos dias de hoje, a ansiedade patológica. Porém, dizem que Hipócrates, né, o chamado pai da medicina, ele chegou a tratar dessas questões. Ansiedade, ela gera reações, apreensão, tensão, sofrimento antecipado com o que vai acontecer ou mesmo algo estranho. É como eu disse, diz que existe a ansiedade fisiológica. Ansiedade fisiológica todos nós temos. O fato de vivermos é um peso. Só o fato de vivermos, quando nós nascemos e nós sabemos que somos finitos, existe um peso. E esse peso gera em nós ansiedade. Nesse sentido, até certo ponto, todas as pessoas, até o próprio Jesus, viveu assim momentos de ansiedade. Agora, dizem que existe a ansiedade patológica, que é mais do que apenas questões emocionais. É quando a emoção ela trabalha junto com o nosso corpo e existem modificações no organismo. Esta semana eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela ficou tão ansiosa, tão preocupada, tão angustiada, que foi parar no médico com assim, batimentos cardíacos acima de 200 batimentos assim. Para você ver o que a ansiedade, o que o medo de alguma coisa que está próxima ou nem está próxima, mas nós temos medo do que vai acontecer, isso pode assim gerar. Ansiedade, em linhas gerais, é a apreensão ou medo do que vai acontecer no futuro. Como Jesus lidou com a ansiedade? Nós não vamos ler esse texto, mas lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Por que Jesus orava? Provavelmente porque ele sabia tudo o que ia acontecer. E ao saber, ele já se antecipava. E se antecipava como? Conversando com o Pai a respeito daquilo. No livro de Marcos nem tanto, mas no livro de Lucas, nós vemos nos momentos importantes da vida de Jesus, ele fez questão de passar um tempo com Deus. Nós lembramos disso quando ele foi escolher os seus 12 apóstolos, as pessoas que ele incumbiria de levar o evangelho ao mundo, de maneira especial. Quando ele foi conversar com Moisés e Elias lá no monte sobre a sua morte, a Bíblia diz que ele estava orando antes que isso acontecesse. Jesus, ele também buscava a companhia dos seus apóstolos, ou pelo menos de algumas pessoas, como seus 3 principais apóstolos, assim, que ele era mais chegado, Pedro, Tiago e João. E nós vemos isso quando ele leva eles para a transfiguração. Quando também ele pede a companhia desses apóstolos para assim estarem no jardim Getsemane com ele. Então Jesus, ele mais do que ninguém, sabia que o livro de Hebreus, inclusive, diz que ele lançou a Deus clamor por aquele que podia livrar. E provavelmente, nesse momento, aquele livro de Hebreus está se referindo a quando ele estava no Getsemane, e que ele ficou tão ansioso, tão preocupado, com tanto medo, que provavelmente assim ele teve sangue, ele suou sangue. Agora, eu não vou entrar muito assim, eu vou falar um pouquinho, assim, 2 textos da Bíblia a respeito disso, sobre a grande realidade é que não existe uma cura, porque até certo ponto a ansiedade faz parte da vida. O fato de vivermos, o fato de termos amanhã, então um pouco de ansiedade, até certo ponto, faz parte. Eu não conheço ninguém que diga que viveu uma situação em que eu não tenho ansiedade nenhuma. Nem o próprio Jesus viveu dessa maneira. Então nós não podemos cobrar de nós algo que faz parte da nossa humanidade. Alguém já disse que somente haverá um momento em que nós estaremos assim. E você sabe que momento é esse. Que nenhum de nós quer passar, pelo menos quer passar tão cedo. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Às vezes altos, às vezes grandes, assim, baixos.
E isso vai nos causar ansiedade. Mas nós vamos ler dois textos que eu vou pedir para o Diego colocar. O primeiro dele é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. O apóstolo Pedro, assim, nos dá algumas dicas de como vivermos. Eu vou ler 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E o segundo texto, Isaías, capítulo 66, que eu também vou pedir para o Diego colocar, Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Finalzinho ele diz, versículo 2, para o aflito e abatido de espírito, e o que treme diante, assim, das minhas palavras. Com base nesses dois textos, eu queria tirar algumas ideias, algumas lições de como nós podemos não ser livres de ansiedade, mas podemos lidar melhor com elas, podemos sofrer menos com esse mal. Alguém diz que é o mal do século. Esses dias eu estava lendo aquele livro do Augusto Cury, Ansiedade, o que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. O pensamento está sempre pensando lá na frente, e isso gera em nós uma grande ansiedade. E alguns dizem que é a grande doença do século. Quais são algumas lições que nós podemos tirar, baseado nesses dois textos que lemos, para lidarmos melhor com a ansiedade? Primeira lição, que o texto diz, o livro de Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Meu irmão, o teu Deus, o teu Pai Celestial é todo-poderoso. Uma das maneiras de nós entendermos e lidarmos melhor com a ansiedade é sabermos que nós não estamos sozinhos neste mundo, é sabermos que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, está nas mãos do Todo-Poderoso. O texto aqui de Isaías, nós vimos que ele fala que os céus são o trono de Deus. Dizem que existem 7 céus. O apóstolo Paulo teve a experiência de subir até o 3º céu, 2 Coríntios, capítulo 12. Então, os céus, o universo, todo o céu. O texto de Isaías diz: aqui está o meu trono. E ele diz: e a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, a terra, esse planeta que nós vivemos, é a banqueta onde Deus coloca os seus pés. Imagina o tamanho dos pés desse Deus que nós temos. Quando a terra serve como banqueta, o local onde ele assim coloca os seus pés. Ele diz: as minhas mãos criaram tudo isso. Na realidade, o livro de Gênesis diz que a palavra dele criou tudo isso, nem precisou ele usar as mãos, aqui ele fala as mãos, mas a própria palavra de Deus criou tudo isso. Então, eu costumo, deixa eu mostrar para vocês algo que eu tenho. Esta é a minha agenda. E esta minha agenda, ela tem 2 sinais. Ela mostra 2 coisas a meu respeito. Uma delas mostra que eu sou um pouquinho organizado. Assim, dificilmente eu perco um compromisso, que está tudo aqui. Mas a outra coisa que a minha agenda mostra é que eu gosto de controlar. Eu gosto de controlar a minha vida, eu gosto de controlar, assim, os meus horários. Eu gosto de ter tudo sob controle. E sabe uma coisa? A grande realidade é que eu não tenho controle sobre nada. Sobre nada. Eu não tenho controle sobre os meus próximos minutos da minha vida. Eu posso morrer agora mesmo. Não tenho controle disso. Então, nos meus medos, nas minhas ansiedades, naquilo que eu mais temo, e você sabe que eu tenho coisas tão temerosas que eu não tenho coragem de contar para ninguém, nem para a pessoa mais assim íntima minha.
nem para minha esposa, nem para meus amigos mais íntimos. Mas eu conto para o Todo-Poderoso. Você sabe que às vezes são medos tão grandes que eu nem conto assim de boca. Parece bobeira, mas eu tenho medo que o mal tente, assim, me tente através disso. Assim, para que eu vá cair nisso. Então, eu, de mente, coloco diante de Deus. E sabe que eu tenho aprendido a entender que não vai acontecer aquilo que eu mais temo se ele não permitir. Não vai. Nós temos medo de desemprego, medo do governo, medo das circunstâncias, medo da frieza do seu patrão que pode te mandar embora, medo do Covid que está aí, o vírus em tudo que é lugar. Mas sabe de uma coisa? Se Deus não permitir, não vai acontecer. E se ele permitir, Marcos Berti estava falando na quarta-feira, que ele orou tanto para que Deus não permitisse que a sua família pegasse essa doença. E Deus permitiu, Deus não deu a doença, claro, mas Deus permitiu. E se Deus permitiu, alguma coisa Deus está querendo nos ensinar, me ensinar. E no tempo oportuno, ele assim, ele vai me exaltar. Ele diz, o apóstolo Pedro diz, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. A segunda lição é que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é criador, esse Deus que é sustentador, esse Deus que tem tudo sob controle, ele tem cuidado de mim e de você. Cuidado no sentido, ele está interessado naquilo que acontece conosco. Olha só o segundo texto de Isaías, quando ele fala que ele é todo poderoso, que ele é grande, que a terra é a banqueta dos seus pés, no finalzinho do texto ele diz, mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante de minha palavra. As tuas preocupações diárias interessam ao Pai Celestial, ao teu Pai Celestial. As tuas lágrimas, as tuas dores, os teus medos, as minhas lágrimas, as minhas dores e os meus medos interessam ao meu Pai. Por isso, o texto do apóstolo Pedro ele diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Presume-se que todos nós teremos ansiedade em determinados momentos da vida. E haverá momentos em que nós estaremos muito ansiosos. Então, lance sobre ele toda a ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade é tão grande, o futuro é tão assim, incerto, que os meus ombros não aguentam carregar. Mas a mão poderosa de Deus pode carregar. E sabe uma coisa? Você e eu estamos nas mãos de Deus. E nas mãos dele, todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Romanos 8, 28. E nada acontecerá sem que ele permita. O futuro é incerto, pesado, nem sempre parece ser bom. Mas Deus controla. Não é de estranhar que Jesus, enquanto homem, buscava tanto a presença de Deus através assim de oração. Ele, afinal de contas, você pode pensar, mas eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho a família para criar, eu tenho filhos assim para educar, eu tenho algumas coisas para administrar no meu trabalho, eu tenho o meu ministério. Pois é, mas você não tem a responsabilidade que Jesus tinha. Ele tinha um planeta inteiro para salvar através da sua vida aqui na Terra. Sua morte, sua ressurreição e sua exaltação. E por isso, com tantas responsabilidades, Jesus tinha mesmo que assim buscar a ajuda do Todo-Poderoso. Eu quero falar agora um pouquinho de uma maneira prática. Como eu tenho lidado com as minhas ansiedades que existem? Como eu tenho lidado? Eu tenho 10 minutos, eu vou correr um pouquinho aqui. Como eu tenho lidado com as minhas ansiedades? Em primeiro lugar, tempo diário de leitura da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Nós esquecemos das verdades de Deus. Esse texto de Isaías, parece brincadeira, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas faz pouco tempo que eu peguei esse texto de Isaías assim,
Foi uma mensagem que eu ouvi, eu peguei esse texto, gostei tanto. Então, a gente precisa estar sempre na palavra de Deus. Eu recentemente estava acompanhando as aventuras de Davi fugindo de Saul antes de ser rei de Israel. E um texto que me chamou muita atenção foi no capítulo 23, quando diz: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Finalzinho do versículo diz: Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Nossa, quando eu li esse texto, que eu já tinha lido algumas vezes, como esse texto me motivou. O Davi com o exército inteiro, o Saul com o exército inteiro perseguindo Davi. Mas o texto diz: todos os dias o Saul buscava Davi, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Portanto, os momentos de ansiedade, de preocupação, de angústia com as incertezas do mundo, tenha certeza, Deus está no controle da sua vida, da minha vida. E é isso, eu vivo tentando convencer as minhas emoções, porque nem sempre elas querem processar. E eu confio, e eu que tento convencer minhas emoções através da minha fé e por acreditar que esta palavra é a verdade, como disse Jesus. Lá em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu sei que estás comigo, Senhor, como diz aquele cântico, ainda que meus sentimentos digam não, porque eu me baseio não nos meus sentimentos, mas na tua palavra. E isso gera em mim uma maneira melhor de lidar com a ansiedade. Segundo, tempo diário com Deus. Meu irmão, não adianta. Nós precisamos, além da palavra de Deus sendo lida todos os dias, tempo diário com Deus. Tempo diário, pequenos momentos nas refeições, com a família, com os irmãos em Cristo. Às vezes eu estou trabalhando via remoto, e às vezes trabalhando via remoto, eu tiro um tempinho ali, eu e Deus, tempos diários com Deus, senão a gente não dá. As minhas ansiedades às vezes são tão grandes que se eu não tivesse tempo diário com Deus, eu vou ficar doente. E por isso há esse tempo diário com Deus tão necessário. Porém, além de tempos diários com Deus, nós temos que ter tempos maiores, pelo menos semanais, 3 vezes por semana. 3 a 4 vezes por semana. Eu saio, fico 1 hora e meia andando, e eu tiro tempo para orar, para falar com Deus, inclusive em voz alta, para dizer para Ele das minhas alegrias, agradecer as suas bênçãos, também falar das minhas ansiedades, falar das preocupações que não são somente as minhas, mas também das pessoas que me rodeiam, como, por exemplo, os irmãos em Cristo. A gente tem orado em Pimentas muito por nossa irmã Elisa. E isso gera uma ansiedade nas nossas vidas. E eu saio de casa às 6 horas da manhã, de 3 a 4 vezes por semana, para não somente... Tem um lado do exercício físico, que também faz bem para baixar um pouco a ansiedade, mas o mais importante é o tempo assim com o Senhor. Você sabe que às vezes eu saio de casa cheio de preocupações, ansiedades, angústias, preocupações pelo dia que eu vou viver. E quando eu volto depois de 30, 40 minutos orando a Deus, a ansiedade ela tem uma grande diminuída. E eu consigo relaxar, eu consigo viver um dia muito melhor. Tempo com vários irmãos durante a semana. O Tiago diz, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Tiago 5,16. Sabe? Precisamos, eu preciso, você precisa, até Jesus precisou, de irmãos que te ouçam com empatia, sem julgamento, que orem com você. E toda semana, vários momentos durante a semana, eu tenho tido esses encontros. Hoje online, que não dá por enquanto para nós assim, encontrarmos presencialmente, com vários irmãos, onde eles me ouvem, alguns são para me ouvir, alguns mais me ouvem do que eu os ouço, e outros são para eu ouvir esses irmãos. E como faz bem nós abrimos as nossas vidas, as nossas ansiedades em pessoas que nós assim confiamos, o marido com sua esposa, a esposa com seu marido também é algo importante.
Uma outra maneira que eu lido com a ansiedade, tenho 5 minutos, são alguns exercícios espirituais, alguns exercícios importantes. Eu li um livro do Marcos Lucado recentemente, Um Coração como o de Jesus, e ele me ajudou a fazer um exercício. Às vezes o pensamento vem, e às vezes ele quer entrar, e é um mau pensamento. Porque você sabe que, às vezes, nós mesmos criamos problemas para nós. E aquele livro me ensinou a coar esses pensamentos com a palavra de Deus, e até que ponto isso é verdade. Até que ponto é uma realidade. Por exemplo, alguém me ofendeu. E se você, como eu, se você me ofende, eu vou ficar um tempão ali, porque fulano falou aquilo comigo, o que será que ele vai me fazer, etc. Gera aquela ansiedade, aquela angústia. Eu tenho aprendido muitas vezes, não compensa eu ficar pensando nisso. Deixa nas mãos de Deus isso. Um exercício que eu faço importante também, eu pego uma folha de papel e eu escrevo todas as minhas ansiedades. Aquelas que são realmente bem reais. E aquelas que são tão bobinhas, porque eu não tenho nem coragem de contar para ninguém de tão bobinhas que são, mas que estão me incomodando. Eu escrevo. Geralmente, das 10 preocupações, imaginemos 10 preocupações, 5 delas não são reais. 5 delas pode até acontecer, mas geralmente é uma possibilidade bem remota. Sou eu que estou criando, eu mesmo estou me sabotando. Das outras 5 que sobram, 2 são realmente aquelas que eu tenho que, de alguma maneira, lidar, orar, às vezes tomar decisões a respeito dela. E 3, eu não tenho controle. Eu não posso fazer nada. Essas 3 eu preciso colocar nas mãos de Deus. Porque eu não posso fazer nada com elas, a não ser esperar as mãos do Senhor. Isso me ajuda a lidar melhor. A abrir os meus olhos e ver que algumas ansiedades nossas, preocupações nossas, são até irreais, somos nós que criamos com a nossa própria mente. E finalmente, uma coisa que eu tenho aprendido às duras penas é que relaxe. Se até Jesus teve ansiedade, eu também vou ter. Por isso que Filipenses, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo falando sobre a ideia dele aprender a ser feliz, ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é um aprendizado. Se você é um adolescente e é muito ansioso, até ser puta normal. Talvez você é um jovem, está fazendo faculdade, está pensando em casar, coisas. Talvez até certo ponto é um pouco normal isso. Vai aprendendo a confiar em Deus. Até porque o Deus da Bíblia, do Isaías 66, ele é o Deus da Bíblia. É com o tempo que nós vamos entendendo e compreendendo, quando vemos Deus trabalhando em nossas vidas, como Ele acompanhou nossos momentos de ansiedade, de luta, de dificuldade, e como Ele agiu. E nós vamos tendo experiência da grandeza, do amor, da presença de Deus. E isso vai nos tornando pessoas menos ansiosas, porque vamos aprendendo. Isso é um aprendizado, meu irmão. E nós temos que aprender isso. E a última coisa que eu colocaria aqui é, se a sua ansiedade ela está além de uma ansiedade até certo ponto fisiológica, uma ansiedade normal, se for necessário, procurar ajuda assim, profissional. Eu fiz terapia durante mais ou menos 2 a 3 anos. De um lado, me mostrou que terapia não é o fim do mundo, assim, não te ajuda tanto como a gente pensa que ajuda, mas ao mesmo tempo ajuda. E eu sempre digo, se você está numa situação em que precisa de uma ajuda profissional, procura um terapeuta, de preferência um terapeuta que tenha princípios cristãos. Qual é a conclusão? Eu tenho 1 minuto. A cura para a ansiedade? A resposta é não. Faz parte da ideia de sermos vivos. Enquanto vivermos um pouco de ansiedade, vai fazer parte. Então não podemos ficar ansiosos por ter ansiedade, porque na realidade faz parte. Mas como conviver com essa ansiedade? Esses princípios, essas ideias práticas que eu coloquei, foi uma das maneiras que está me ajudando a conviver. E eu queria repetir, eu gostaria que o Diego colocasse de novo. O Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é a banqueta, é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão
fez todas essas coisas, e todas vieram a existir. O teu Deus é o Todo-Poderoso. E mais do que teu Deus, você que um dia creu, arrependeu, confessou, foi batizado em nome de Jesus, ele também é teu pai, ele é meu pai. Aí o texto continua. Mas eis para quem eu olharei, diz o Senhor, para o aflito e abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. O teu Deus, o teu Pai, é poderoso, está interessado com as tuas ansiedades. Que essa semana, mentaliza isso. Põe esses exercícios na sua vida. E você vai ver como vai ser uma semana, não que você não vai ter ansiedade nenhuma, possível, mas você vai aprender a conviver melhor com ela.